sou a Késia. Eu sou a Maísa. E eu sou o Vinícius. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o missionário Paulo Nunes. E já pra gente iniciar o episódio, eu quero pedir pro senhor se apresentar, contar um pouquinho da sua história, de toda a trajetória aí das missões. Fica à vontade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é um momento muito especial porque nós podemos tratar de missões. Meu nome é Paulo Nunes. Eu sou do interior do Amazonas, do Alto Rio Negro. Sou filho de indígenas, sou indígena, né? Mas eu tive o privilégio de o Senhor me chamar para obra missionária para vários países, né? Israel, Egito, Europa, e poder voltar para trabalhar no meio do meu povo. Então isso tem sido tão precioso, porque está no âmbito familiar, no local mais acessível e compreensível que é a região onde eu estou, o Amazonas, né? Então nós temos trabalhado muito em prol da causa do Senhor Jesus entre os povos indígenas do Amazonas e também do Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a gente queria saber como se deu o seu chamado missionário e aqui como o Senhor chegou até a trabalhar os povos indígenas. Então, eu gosto muito dessa pergunta, que sempre perguntam, como deu o seu chamado missionário? Deixa eu falar sobre um livro chamado Sua Voz Ecoa na Selva, de uma missionária que da década de 70 chegou no Amazonas. E ela revolucionou uma americana, baixinha, a senhorita Sofia Miller, doente, mas ela fez uma grande obra para Deus. E um dia ela estava na sua pátria, nos Estados Unidos. O repórter chegou e perguntou para ela: Sofia, como foi o seu chamado missionário? Ela disse: não, eu não tive nenhum chamado missionário. Eu li uma ordem, e nessa ordem estava dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ela disse: eu não sei se eu tenho um chamado, eu só estou obedecendo essa ordem. Então essa é a minha condição. Eu não sei explicar como, só estou obedecendo essa ordem. Estou indo, pregando, então estou lá. Eu nem sei se isso é meu chamado, mas a gente está fazendo a diferença lá. Essa é a melhor definição que eu tenho da minha vida ministerial, aquilo que nós temos fazendo entre o nosso povo, povos indígenas do Brasil. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. E a partir de qual ano o Senhor começou a trabalhar com... Eu me converti no ano de 93 e foi um período que eu cheguei para minha família no dia seguinte: olha, eu sei que é Jesus. Então a minha família disse: então vai morar com teus irmãos. Então dormi muitos anos no banco das igrejas, né? 3 anos dormindo no banco das igrejas. Do lado da rua onde eu moro tem uma presbiteriana, eu dormia lá. E atrás da nossa casa tinha uma Assembleia de Deus. Então eu me revezava. E foi um período em que a igreja no Amazonas estava enviando muitas famílias para a África. Então aquilo contagiou. Eu me inscrevi, me alistei. Só que o pastor disse assim: mas você é lá do interior, você tem estudo. Outras palavras, tu é do interior, não tem perfil missionário. E ele estava certo, não tinha mesmo. Então eu continuei orando a Deus, e Deus foi muito claro no meu coração que Ele tinha esse desejo de me enviar para as nações. Então eu acabei não sendo enviado, eu fui por conta própria, e nós não recomendamos isso, né? Nós não recomendamos. O bom é que você seja enviado, não vá, seja enviado. Essa seria a definição que eu vou falar. Só que no decorrer dessa caminhada eu encontrei pessoas que me deram um direcionamento claro, né? Disseram: Paulo, faz isso, vai por esse caminho. E então no ano de 96 não me enviaram, eu fui, só que depois, claro, uma igreja começou a me adotar, e essa igreja acabou me enviando realmente, né? Então a gente está aí já com mais de 20 anos no campo missionário, né? Chegando aos 20 anos. Eita, pastor. Tempo, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E sobre as missões ali com os povos indígenas, quando o Senhor foi direto chegar aos povos indígenas, a parte missionária, né, foi direto ali com os povos, e quais foram os principais desafios que o Senhor encontrou em lidar, né, com esses povos indígenas? Então, por eu ser indígena, eu estou um passo à frente de quem não é indígena, para quem vai trabalhar com indígena. Porque eu tenho a mesma perspectiva ministerial, eu tenho
eu tenho todos os conceitos dentro daquela cultura, da cosmovisão do povo, eu tenho o jeito deles, né? Então eu posso ir mais rápido, posso ir mais longe e posso permanecer por mais tempo entre o meu povo indígena. Então não houve tanta dificuldade de voltar para trabalhar com o meu povo no Rio Negro. A dificuldade que surgiu foi quando eu fui trabalhar com outros povos indígenas falantes de língua diferente. A questão geográfica, imagine que o Amazonas tem 1.577.220 km². Ele é maior do que 11 países da Europa, só o estado do Amazonas. Caramba. Né? Tem uma densidade demográfica de 1,36 habitantes por quilômetro quadrado. Se for distribuir por pessoa, o Amazonas tem 3.200.000 pessoas. 2.200.000 na capital, Manaus. Nossa. Outro 1 milhão e pouco na selva. Aí temos o quê? Mais de 60 etnias dentro do Amazonas. Temos os ribeirinhos. E se a gente for distribuir por pessoa, então eu teria que caminhar 1,3 km para me encontrar outra pessoa. Porque é muito grande o Amazonas. Então aí nós temos a dificuldade geográfica. Por exemplo, para mim sair de Manaus, chegar na fronteira, digamos, de Tabatinga pelo Solimões, são 6 dias e 6 noites de barco. Para mim chegar na fronteira da Colômbia com a Venezuela pelo Rio Negro, eu vou gastar no mínimo de 9 a 10 dias de barco. Então é muito grande. Estou falando do Brasil, que é tamanho continente. Agora eu estou falando do Amazonas, que é tão grande quanto alguns países da Europa. Né? Mas essa ainda não era a dificuldade. Né? Porque isso pode ser superado com um aviãozinho, pode ser superado com um motor mais potente. Mas a maior dificuldade que nós temos é a barreira linguística. Você chegar num povo que não fala a sua língua ou você não fala a língua daquele povo, isso é a maior barreira que eu entendo dentro da missiologia brasileira. Como é que eu vou poder comunicar as verdades de Cristo se eu não falo aquela língua? Então, o que eu vou fazer lá? Então, por isso que nós sempre incentivamos os candidatos que trabalham principalmente conosco a fazer pelo menos 2 cursos. Ele já vai ter teologia, claro, que é a base, né? Mas ela não é toda a ferramenta. Né? Mas ele precisa ter um pouco de antropologia intercultural, né? E ter também linguística, que aí vai facilitar você entender a mente, a cosmovisão daquele povo que pensa diferente de você, e também a linguística vai facilitar você adquirir a língua daquele povo e aí no futuro poder se comunicar com aquele povo. Então, para mim, a pior barreira não é a dificuldade da viagem, o que vai comer, se é diferente ou não, mas essa barreira linguística, para mim, é a maior barreira dentro da missiologia para se comunicar as verdades de Cristo. Pastor, o senhor acabou de falar que a maior dificuldade, a maior barreira seria a linguística, né? Então, quais têm sido as estratégias para levar a palavra de Deus para os indígenas? Então, se você vai trabalhar denominacional, isso eu vou dar uma cutucada um pouco, porque eu acho isso legal. Fica à vontade, né? pastor. Porque se você vai trabalhar denominacionalmente, né, o que a denominação faz? Isso, qualquer denominação. Né? Eu não estou falando só porque eu sou assembleano, mas nós temos aí outras denominações que também fazem a mesma coisa. Prepara o obreiro e envia ele. Eu quero um bom pregador, um bom expositor da palavra na cidade. Só que quando ele chega no campo missionário, ele não fez o curso de linguística, não fez o curso de antropologia, então ele vai querer fazer a mesma exposição que ele vai fazer na cidade, achando que vai dar certo, ou porque deu certo na cidade, vai dar lá, não vai dar certo. Na realidade, ele vai precisar aprender com o povo. Então, o caminho que é um caminho mais demorado, é o que nós trilhamos, mas é o caminho que mais vai fazer a coisa acontecer ao longo dos anos, né? Que é você fazer esses cursos, treinando. Para isso que existe uma agência missionária. E eu sempre digo, é bom que exista uma agência missionária que não seja da nossa denominação. Porque senão a gente acaba levando muito o costume da nossa denominação. E isso não é legal. Você imagina comigo, vocês imaginem comigo, um indígena no meio do mato,
terno, gravata, tocando piano. Calor. Isso chama-se agressão cultural. Isso sim é agredir uma cultura. Agora, se você se capacita, se prepara, faz contato com esse povo e demora esse contato, é longos anos, não é você cheguei e vou pregar. Isso não existe isso. Não existe. Primeiro que a gente não conhece a mente do povo, como eles agem. Segundo, o comportamento deles. Terceiro, a gente não conhece da língua, então primeiro o que a gente vai ser amigo, fazer pontes de relacionamento, caminhar com eles, e pescar com eles, ir para a roça com eles. E nesse período já ir adquirindo o conhecimento da língua, né? E ver a maneira como eles veem o mundo. Nós olhamos de uma maneira, vocês olham de outra maneira, e ela olha de outra maneira, e outro povo olha de outra maneira a mesma situação, né? Vários ângulos diferentes. Então, quando nós passamos a entender um pouco o povo, entender um pouco a língua do povo, aí sim isso demora um processo, 3 a 4 anos, e é aí que nós vamos começar a expor as verdades de Cristo. Porque se eu chego olha, por exemplo, João 3,16 é um dos versículos mais perigosos para se condenar alguém a ir para o inferno de uma outra cultura. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aí o indígena vai dizer, mas que mundo é esse? Porque nós, indígenas, nós somos de uma visão animista. Quem não é indígena é uma cosmovisão ocidentalizada. A cosmovisão ocidentalizada faz dicotomia. Não, aqui nós estamos na igreja, aqui é sagrado. A gente não pode jogar bola porque aqui é sagrado, né? A gente faz essa separação. Mas isso é uma bobeira, porque a palavra de Deus diz quer comais, quer bebais, quer façasse qualquer outra coisa, fazer para o Senhor. Então tem gente que diz, olha, esse irmão é uma bênção, um diácono, mas secularmente ele é advogado. Parece que a profissão dele é do diabo, mas não é. A profissão dele é sagrada tanto quanto a profissão sacerdotal. Porque é o Senhor que deu. É o Senhor que deu. E lá na profissão dele, pode ser o campo missionário dele. Então a cosmovisão ocidentalizada ela faz muito essa dicotomia. Isso é sagrado, isso é secular. Na cosmovisão animista não existe isso. Não existe isso. Tudo é sagrado. Tudo é um princípio sagrado. Quer comais, se vão comer é sagrado. O relacionamento sexual, por exemplo. Aldeias isoladas. As mulheres estão nuas, os homens estão nus, mas não há bacanal. Está entendendo? Não há aquela mente. Agora, se uma menina na cidade, ou um rapaz, se estiver trajando de uma maneira mais, digamos, inadequada, ele vai logo despertar em outras pessoas que estão vendo, né, o desejo. E se a maioria puder pegar, vai pegar. Então, tem toda essa questão, um pano de fundo que nós precisamos entender. E então, quando nós, na cosmovisão animista, nós entendemos isso, que nós estamos baseados na palavra de Deus. E aí, quando nós entendemos esses princípios, nós podemos comunicar as verdades de Cristo. Aí, voltando para João 3,16, porque Deus amou o mundo. Na cosmovisão animista, nós estamos atrelados ao mundo espiritual. Aquilo que na Assembleia de Deus nós falamos, a visão do reino aberto. É uma palavra bonita. A cosmovisão animista, nós não estamos nem preocupados com esse mundo físico. Nós estamos preocupados mais com o mundo espiritual. Nós vivemos mais com o mundo espiritual. Esse mundo físico para nós é só um detalhe. Então, João 3,16, porque Deus ama o mundo. Aí eles vão perguntar, que mundo é esse? É o vosso mundo ou o mundo de vocês? Porque Deus amou. Amor. Não existe esse conceito em alguns povos. Amor mantém. Por exemplo, o povo que eu trabalho, eu disse, você está com saudade das suas mães? Eu não, por que eu vou ter saudade dela? Porque não existe outros conceitos que eu acho lindo, amor, por exemplo. Caminhão a piro. Quando ele fala isso, ele não está dizendo eu amo você, que é uma palavra que eu acho que ela no português, ele é tão vazio,
Porque todo mundo diz, eu amo você, mas é uma palavra tão vazia. Mas quando você vai ver na língua do povo, é muito rico, por exemplo. O termo amor. A minha mente, meu coração, meu ser, até minhas carnes me perguntam. Eu quero estar com a Betânia, eu estou com desejo de Betânia, eu quero estar com ela. Eu acho isso o máximo. É muito rico. Né? É todo o meu ser. Não só a minha mente, só pensar, só o desejo, não. Mas tudo. Ele está com Betânia. Não é bonito isso? Então, amor. A gente tem que fazer os termos para descobrir algo que revele o amor naquela cultura. Porque Deus... Agora, quem é esse Deus? Porque o povo indígena, gente, ele não é idólatra, tá? Ele é um ser espiritual, espiritualizado. Tem isso também, porque ele vem da cosmovisão animista. Porque a gente lê as revistas, a gente estudou, eles adoram o Deus Sol, Deus Lua. Isso não existe. Eles não são idólatras. Eles vivem escravos de espírito, sempre tentando a paz igual aos espíritos. Por que vem aquela doença? Porque o feiticeiro que enviou o espírito, então eles vão fazer para apaziguar aqueles espíritos. Né? Então quem é esse Deus? E agora, o que vai revelar? Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Quer dizer, eu não quero esse Deus. Esse Deus é muito fraco. Primeiro, ele só teve um filho. Ele não tem uma mulher, mas tem um filho. E ele ainda manda esse filho, ele sacrifica o filho dele, ele manda para morrer para um cara que não vale nada. Ele diz, o que é esse Deus? Deus é muito fraco. O seu único filho, porque numa cultura tribal, o filho homem, meu irmão, é tudo. E aí esse camarada que se diz ser Deus, manda o único filho que ele tem para morrer pelos outros, então ele não ama o filho dele. Então nós não queremos esse Deus. Muito fraquinho. Não interessa para nós esse Deus. Né? Então a gente está vendo a complexidade aqui de João 3,16. Deu o seu filho unigênito para todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não quero ele, não quero crer nesse cara, é muito fraco. Então, por isso que nós precisamos nos preparar para a gente poder comunicar a verdade de Cristo. Agora imagine, eu chego representando aquela organização e começo a pregar na minha língua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça. Olha, tu vai para o inferno. Tu tá perdido. Agora é que eu não quero mesmo. Agora é que eu não quero mesmo. Né? Então nós precisamos orar a Deus, ser muito estratégico, ter sabedoria de Deus. Temos o Espírito Santo que nos ajuda aí. E é isso que nós temos feito. Né? Então a gente tem essas complexidades também. Pastor, o senhor comentou que a cosmovisão do indígena é animista e tudo mais. Aí é uma pergunta que me veio agora. Quando eles se convertem e aceitam Jesus, isso faz com que eles sejam mais espirituais do que normalmente, não a gente, mas tipo, as pessoas que têm a visão dicotômica, como você falou? Não, eu não vejo por esse lado, porque quem trabalha em nós é o Espírito Santo, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eles nem são nossos, nós somos do Senhor na realidade. Né? Aquele povo não pertence ao missionário, aquele povo não pertence à denominação eu sei nem agir ser missionário. É a gente que quer demarcar território, né? Dizer, vai ali, botar uma igreja, botar uma placa, isso é coisa do homem, né? Institucionalizado. Né? O que eu vejo é o seguinte. Eu venho de uma teologia chamada teologia bíblica da contextualização. O que é isso? Que teologia é essa? É uma teologia que não se fala, mas é uma teologia que possibilita eu trazer a revelação de Cristo usando os elementos da cultura daquele povo. Usando a natureza ao redor daquele povo. Por exemplo, o povo que eu trabalho, a Santa Ceia. Eles não conhecem nem bolacha, cara, nem biscoito. Como é que eu vou falar de trigo? Como é que eu vou falar de fermento? Como é que eu vou falar do sangue de Jesus em relação ao suco de uva? Que eles não sabem nem o que é um refrigerante.
Mas Deus colocou elementos da cultura da natureza, colocou a mandioca, que dá para se fazer o biju, dá para fazer a tapioquinha, colocou açaí, outras frutas, da cor do sangue de Jesus. Por exemplo, uma das santas ceias que a gente faz desse povo o sangue de Jesus é o suco de açaí. Mudou o quê? Os elementos. Corpo de Cristo, a pioquinha, o biju, mudou os elementos, mas não o princípio espiritual de comunicar a verdade de Cristo. Sim. E eu não estou dizendo que há uma substituição de tudo. Eu estou dizendo que eu estou substituindo os elementos, mas não o princípio teológico de comunicar as verdades. E Jesus fez isso claramente para nós. Imagina, ele está do lado direito do Pai. Há aquela reunião. O Pai chega. Eu gosto de pensar que ele chegou numa planilha, sabe? Aí, claro que não tinha, né? Mas ele disse, olha, as pessoas que nós criamos, os homens, as mulheres, estão desfigurados pelo pecado. Estão desfigurados. Mas eu os amo, tenho um plano de redenção e preciso que alguém vá lá ao resgate deles. E aí, eu imagino que Jesus se levanta, papai, eu estou aqui. Agora imagine, Jesus saindo do seu país de origem. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana. Isso é contextualizado. O Verbo se fez o quê? Carne e habitou entre nós. Eu acho muito lindo esse princípio. Porque se Jesus ele vem com poder e glória, com toda a pompa do Filho de Deus, a glória dele ia nos matar, cegar, alejar, nós íamos correr de medo de tentar se defender, a gente jamais queria. Então o Verbo se fez carne e osso. A gente vê Jesus andando de canoa, remando com Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. A gente vê depois na praia de Cafarnaum, Jesus comendo peixe assado na praia com favo de mel. Então ele se tornou um ser humano como nós, sendo filho de Deus. Jesus chorou. Jesus foi no lugarzinho, fez o número 1 e fez o número 2, porque ele comia e tinha que sair para algum lugar. E Jesus brincou. Jesus entrou em pavor no Getsemane. Então a gente está vendo Jesus homem, 100% homem, mas ele não deixou de ser 100% o Filho de Deus. Caminhou para 1 milhão entre nós. O que ele queria com isso? Se aproximar de nós, dizer, eu estou aqui, experimentando o que vocês experimentam. E eu estou pronto para me ajudar vocês. Ele veio para ter esse relacionamento íntimo conosco. O nosso relacionamento com o Filho de Deus ou com Deus tem que ser íntimo. De irmão, de amigo, de salvador, de Senhor. Que é o que ele é para nós. E aí quando o indígena entende esses princípios, não é o missionário que vai dizer que ele está em pecado, não é minha função dizer isso. Olha, você tem tribos que praticam fascínio, você tem que parar de ter as crianças vivas, matar as crianças vivas. Você tem que parar de ter 2 ou 3 mulheres, não é minha função. Para isso que Deus deixou o Evangelho, as boas novas. Então nós como missionário, nós precisamos levar a eles que na palavra de Deus é revelado e a própria palavra de Deus, eles encontrarem na palavra de Deus resposta para os seus próprios conflitos. Então essa é a função do missionário. Porque quando eles descobrem isso, eles dizem, meu Deus, não está fazendo tudo errado, a palavra de Deus está dizendo isso. E aí sim, ele vai a Cristo, ele se converte, porque ele não está convencido de uma doutrina. Ele está convencido agora de que ele é um pecador e precisa urgentemente ser salvo. E aí quando ele aceita esse Senhor Jesus, quando ele aceita o Senhor, ele é um dos melhores crentes. Mas isso ele não é o melhor crente do que o crente da cidade, não. Porque o mesmo Jesus que age lá é o mesmo Jesus que age aqui. O mesmo diabo, o mesmo cachorro que age lá é o mesmo que age na cidade, usando formas diferentes. Então essa é a maravilha do Evangelho. Então não existe isso que é crente melhor lá ou aqui. O que acontece é que são pessoas que tiveram um íntimo encontro com Deus e disse,
passei tanto tempo fazendo tanta besteira, agora encontrei a verdade e eu quero caminhar maduro e seguro com essa verdade, né? Então, é isso. Nossa. E, pastor, o senhor falou um pouco acerca dessas diferenças culturais, até mesmo da dificuldade de levar a mensagem do Evangelho, né, levando em questão a cultura. E eu queria perguntar para o senhor como que é lidar com essa resistência, essa dificuldade da compreensão dos elementos para transmitir o Evangelho. Vamos lá. É muito complexo isso, né? Você imagina que eu estou falando de uma cultura tribal, de um povo tribal, que não tem acesso a nada disso aqui. Que eles têm a sua maneira de pensar, a sua cosmovisão diferente, o seu ambiente é diferente. Agora chega pessoas estranhas que não é do ambiente deles. Comportamento de... Imagina você chegar numa tribo violentíssima, onde o forte é matar. O forte é matar. Agora chega alguém, um missionário, totalmente diferente. Vamos pensar num negro chegando numa tribo tão violenta como essa. Vai ser muito mais diferente do que chegar um branco, digamos assim. Mas vai chegar um negro. E esse negro falando, dizendo, olha, vocês precisam parar de matar, porque Jesus abomina isso. Ué, mas a vida toda matamos, faz parte do nosso DNA, eu te falar, né? Então leva-se um processo, né, para que a gente possa trazer a revelação dentro da palavra de Deus, nesse aspecto de que eles estão errados nesse processo. Eu vou usar um exemplo aqui. No primeiro contato que eu e minha esposa, nós fizemos um dos povos que nós trabalhamos, que eu contei aqui esses dias, quase nós fomos mortos. Quando era mais ou menos 4 horas da manhã, da madrugada, nós ouvimos eles começarem a discutir. E de manhã, quando nós acordamos, eles nos procuraram. A maioria delas tinha 2 esposos, aí a maioria deles tinha 2 esposas. Mas eu, como missionário, não posso dizer, olha, larga uma e fica com a primeira. Porque culturalmente, a que é repudiada, os outros vão ver ela como uma prostituta. Então eu, como missionário, posso estar incentivando a prostituição, né? E eu não posso fazer isso. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus a resposta para os seus conflitos. E aí, eles chegaram conosco, houve aquele burburinho entre eles e tal. E aí os anciãos chegaram conosco, comigo, Betânia, e disse, Paulo, não é na língua, né, eles falando, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Claro, aí eu li a parte que o apóstolo Paulo, ele fala que o legal, o bom, o decente, o santo, ele é só um marido ou só uma mulher, né? Ele, claro que ele está falando para a liderança, Paulo está falando para a liderança, mas que é aplicado a qualquer crente, né? Qualquer crente. E aí eu explanei para eles, eles coçavam a cabeça, e no final fizeram uma pergunta que aquilo me chocou, que eu fiquei assim sem resposta, sério. E você? Porque lá eles me chamam como chefe da palavra de Deus. Eles acham que eu sou o chefe da palavra de Deus. Porque ele foi o primeiro missionário que chegou em Betânia, então para eles nós realmente somos chefes da palavra de Deus. Não é um conceito deles, mas que agora seja do Senhor. E aí, e você? O que você tem a falar sobre? Eu não tinha nada o que falar, gente. Eu não tinha. E aí o meu subterfúgio foi o seguinte, né? Eu disse, olha, eu vou falar com ele, né? Vou orar, e amanhã a gente se reúne aqui. Amanhã eu tenho a resposta. Eu não tinha. Porque a minha esposa, ela é muito bem preparada, é linguista, fala hebreu, fala outras línguas, é tradutora, é muita coisa, né? E tem é excelente teóloga com várias especializações. E aí começamos a discutir a noite toda, os tempos, o que vamos fazer? E aí chegamos no ponto, nós vamos fazer isso. Tá bom?
No outro dia, os anciãos chegaram. Você já tem a palavra para nós? Eu digo, já. Já. Cadê as mulheres de vocês? Cada família fica com suas mulheres, seus filhos, seus maridos, né? Então ficava um motivo aqui, um motivo aqui. Vocês já pegaram a palavra de Deus? Já. Então você já tem o Espírito Santo? Já, nós temos o Espírito Santo. Então a partir de hoje vocês vão orar. Vocês vão orar, porque vocês já têm o Espírito Santo. E aquilo que o Espírito Santo falar para vocês é a decisão que vocês vão tomar. Ah, é? É. Se uma quiser ir embora, você vai deixar ir, porque é o Espírito Santo que falou. Ou se outro quer ir embora, foi o Espírito Santo que falou. Mas lembre-se que se ela for embora, o casal que ficar vai ter que orar muito por ela, para que um homem olhe para ela, assuma ela como uma esposa e assuma os filhos. Essa foi a nossa saída. Né? Aí eles discutiram, aí chegaram, Whey, Raishop, essa palavra foi muito boa, vamos pegar essa palavra. Aí pronto, passamos o período, saímos. Né? E na outra viagem que fomos, estava lá as famílias. Reduzida. Né? E aí nós perguntamos, e eles o legal do povo que eu trabalho é que é o seguinte, o pecado tem nome. Então a gente vai saltando do aviãozinho e já vai dizendo. Então eu vou para baixo de uma árvore sempre, então fico ouvindo ele das 9 da manhã, às vezes até 5 da tarde, todo mundo vai falar. Aí outro vem dizer, eu fiz isso, outro fez isso, eu roubei. Eles confessam o pecado, eles verbalizam, velho. Ah, eu não sei o que eu vou fazer agora, estou com muito medo. Então eles vêm falando tudo. Né? E eles chegaram, olha, aconteceu isso. Nós queremos andar certo, como diz a palavra de Deus. Mas nós tomamos uma decisão. Isso eu acho muito lindo. Né? Porque não foi o missionário, a missionária que tomou essa decisão. Né? Porque o maior erro é quando o missionário diz, eu fiz isso. Aí ele fez com a força. Foi o eu dele querer dizer que ele fez, né? Porque isso talvez engrandece ele para os seus mantenedores, né? E aí eles disseram, nós tomamos uma decisão. A próxima geração, nossos filhos não terão 2 mulheres e 2 maridos. É uma decisão deles. Eles encontraram a resposta na palavra. Entendeu? Então, eles têm que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar nossas decisões. Então, essa eu acho, é uma simples, é complexo, mas é tão simples o Evangelho quando nós estamos andando naquilo que eu chamo na trilha da espiritualidade, antenado com o Senhor e dependendo do Espírito Santo, tendo esse discernimento do Espírito Santo para realmente levar um povo a conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Pastor, falando agora um pouco sobre a tradução da Bíblia, tem o senhor, né, a sua esposa, e tem uma equipe também, né, que trabalha com a tradução para o dialeto Yanomamis, né? Como funciona isso? Tá bom, deixa eu falar sobre os Yanomamis. Os Yanomamis, eles residem em 3 lugares. No Amazonas, nós não trabalhamos com os Yanomamis do Amazonas. Tem Yanomamis da Venezuela, também não trabalhamos com eles. E tem Yanomamis de Roraima, que nós trabalhamos. Porém, os Yanomamis estão subdivididos em 5 línguas diferentes. Não é dialetos, estou falando de línguas, tá? Dentro dessas línguas existem vários dialetos. Vários dialetos, né? Nós trabalhamos com a língua central, nós chamamos Waika Central. Então a gente consegue se comunicar um pouco com outras línguas. Né? Então, e se traduzir a palavra de Deus, claro, vai surgir no nosso coração o desejo, que no caso foi da minha esposa, né? Aprender a língua. Se há necessidade de criar os caracteres daquela língua, que ela é ágrafa, né? Que não é só traduzir, não é só isso. Lembrando que todos os indígenas, nós não somos da escrita, nós somos da oralidade. Né? Vocês são da escrita. Então por isso que às vezes vocês têm dificuldade de memorizar. Né? E nós temos dificuldade de escrever. Né?
para memorizar já é mais fácil para nós. E aí o que acontece? Você vai, aquele que nós chamamos, adquirindo a língua a vários níveis, são vários níveis dentro da tabela de tradução, que é uma tabela que é usada no mundo todo. No mundo todo. É algo bem acadêmico traduzir a palavra de Deus. É muito acadêmico, mas também é muito espiritual. Tá? Existe uma academia. E aí, quando você começa a traduzir, você percebe que sozinho você não consegue. Você precisa de pessoas que lhe auxiliam. Então, por exemplo, a equipe de tradução hoje, nós temos uma menina que se casou, está na África agora, que ajuda ainda, depois de 17 anos estamos finalizando o Novo Testamento para essa língua e queremos finalizar esse mês. Né? Então temos essa menina, temos outro casal, né? E temos uma outra menina, aí tem a Betânia, e tem eu, né? E temos outras pessoas. Então uma equipe de tradução envolve muita coisa. Quando se está traduzindo, nós precisamos de alguém, por exemplo, que fica com nossos filhos, dando aulinho, brincando. Isso faz parte da equipe de tradução. Precisamos de alguém que faça comida, porque a carga horária é muito pesada, é no mínimo 8 horas de tradução por dia. Então precisamos de pessoas que façam isso, façam parte da equipe de tradução. Precisamos de pessoas que façam, por exemplo, os desenhos. Por exemplo, história de Noé, precisamos de alguém. Dilúvio, precisamos de alguém que faça os desenhos. Né? Precisamos de alguém que comece a formatar todo esse material e colocar na maneira de um livro, digamos. Né? Com todas as bordas, na medida certa, em padrão internacional. Precisamos de pessoas que fazem os termos-chave. Por exemplo, eu vou falar sobre anjo. Ele não sabe o que é anjo. Então eu tenho que falar sobre anjo e preciso fazer um termo-chave. Por isso que toda a Bíblia existe um rodapé. O rodapé é para enriquecer aquele versículo que a gente não está entendendo direito. Né? Então a gente vai fazer o rodapé, a pessoa vai fazer um termo-chave, nesse termo-chave, o que aquela pessoa vai fazer tem que, e passa por a pré-consultoria, consultoria, até chegar na mão da consultora que vai aprovar ou não. João 3,16 demora muito para se traduzir. Porque você traduzir João 3,16. Aí volta para o povo, ouvir. Não está certo, não entendi isso. E aí você não pode corrigir. Não vou pagar. Você tem que eliminar tudo que você fez. Nossa. Elimina tudo. Aí você vai fazer do zero de novo. Até que ninguém tenha dúvida. No processo de tradução, o feiticeiro também, pessoas que não têm Jesus são usadas. Sabe por quê? Porque se eu chamar só o crente, ele já tem uma mente diferente. Então, culturalmente, eu uso feiticeiro, eu uso aquele que não é crente para me entender o conceito cultural, se ele está entendendo aquilo. Então, ninguém é descartado nesse processo de tradução. É uma equipe muito grande. Agora, por exemplo, nós estamos terminando e nós vamos montar uma nova equipe de tradução. Queremos montar uma nova equipe de pessoas. Até agora, eu, minha esposa e minha filhinha, para essa nova equipe, que vamos trabalhar com tradução oral, que é uma outra coisa. Até aqui nós trabalhamos com tradução escrita, mas aí a minha esposa alfabetizou o povo sabe ler na língua deles agora, mas no outro povo não vai nada tempo que a gente traduz na escrita. Jesus está voltando, a gente não vai precisar demorar mais 20 anos, né? Então a gente vai traduzir oralmente, que é colocar dentro desses equipamentos, sim, já tudo traduzido na voz do povo, e o povo não precisa ler, precisa só ouvir. Ouvir a palavra de Deus, na língua dele. Então, essas são as complexidades também da tradução. E que eu acho que traduzir, poder colocar a mão do povo na língua deles o Evangelho é a melhor coisa. Melhor coisa. Em 1919, se eu não me engano, na memória, na Guatemala chegou um missionário. Ele aprendeu um pouco da língua daquele povo e tentava pregar, né?
com pouco que ele entendia. Ele começava a pregar e tal. E a mulher disse, ué, o que você está tão enrolado pregando e você não nos entende? Nós não entendemos você. Se Deus nos ama, por que ele não fala na nossa língua? E ela estava certa. Foi aí que surgiu a Wycliffe, a SIL, Sociedade Internacional de Linguística. Né? Então, se Deus nos ama, ele fala na nossa língua. E aí que começa a surgir os primeiros tradutores. Né? E quando você... Uma coisa é eu pregar na minha língua, para aquele povo. Né? Eles podem apenas ter adesão porque é bonito o que eu estou falando, mas eles não entenderem nada. Eu posso convencer eles de uma doutrina, né? Mas eles podem nunca terem aceitado a Jesus de todo o coração. Não entender. Mas quando eu falo, quando eu prego na língua deles, é maravilhoso. Mas mesmo assim, ainda é difícil. Eu vou falar em relação a esses Yanomami. Então eles estão se traduzindo, eles foram alfabetizados. E aí já vamos falar o livro de Lucas, né? Pregando aqui, tudo traduzido, eles lendo, e a gente pregando, lembrando que eu sou indígena de outra etnia, eu não sou Yanomami. Então eu sou, querendo ou não, eu sou de fora para eles. Né? Eu sou estranho, digamos. Né? Betânia, por ela ser de cor, ser de Recife, ser pernambucana, ainda é mais estranha ainda, porque ela nem indígena é. Né? Minha esposa. E aí, então prega tudo, e eles coçam a cabeça, estão entendendo muita coisa que está na língua. Mas quando eles começaram a pregar, eles começaram a pregar a diferença. Eles estão 100% no nível deles. Então, a população dizia, eles diziam assim, minha mente explodiu. Os missionários, quando falam, eles só falam, mesmo sendo na língua. Mas quando nós falamos, a nossa mente explodiu, ou seja, houve uma metanoia, a gente passa a entender tudo. Então é nessa metanoia que a gente quer chegar. É por isso que eu sou um missionário que eu e minha família, a gente trabalha um pouco diferente do modelo tradicional. Né? O cara chega lá, eu cheguei lá dentro, não se converteu. Eu digo, onde fica diabo nisso? Porque culturalmente não existe 100% de uma comunidade se converter. Senão não existia diabo. Né? Aí eu fico olhando e digo, meu Deus, que teologia desse cara que eu não sei. Eu queria essa teologia, né? Quando não se converte. Aí na primeira festa a maioria se desvia, a primeira bebedeira, e tal. Né? Porque não houve profundidade. E da maneira como a gente trabalha, é mais lento, é mais difícil, é mais complexo. Só que usando esses elementos, se torna ser mais relevante, mais sadio, mais compreensível e mais acessível pelo povo. E temos a possibilidade de levar mais pessoas a Cristo. E por exemplo, eu e minha esposa, a gente não faz muito esforço, porque a gente vê os missionários se matando. Meu Deus, estou fazendo isso. Nós treinamos o povo, dizendo para vocês vão. Mês tal, a gente chega aqui só para ver como vocês estão, batizar, orientar. Eles estão batizando. Imaginem, quase 4 anos de pandemia, nós não entramos, porque é proibido entrar. A igreja se multiplicou, eles batizando, eles ministrando a Santa Ceia. Imagine se eu não treino eles. A igreja ia mirrar. Né? Eles estão plantando igreja. Eu falei que existem mais de 25 igrejas plantadas. Se eu for em 9, foi muito que eu fui. Eles estão plantando, a gente só está dando o suporte, o alicerce e aquilo que a gente necessita. E a igreja de Cristo cresceu dentro deles. Glória a Deus. É muito importante um líder treinar as pessoas, porque senão o líder morre e acaba. Acabou. É muito importante. Mas, pastor, você trouxe aqui alguns elementos tecnológicos, como você falou no culto, né? Você quer explicar um pouco para quem não... Então, nós chamamos de Bíblia solar, né? Tudo é carregado no sol. Aqui dentro tem um micro SD.
nesse micro SD que está dentro eu posso colocar louvores, estudo bíblico, tudo aquilo que nós já traduzimos, né? E a gente liga e eles têm o privilégio de ouvir o Evangelho, a verdade de Cristo na sua própria língua materna. Então eles estão indo plantar, indo para a roça, né? Plantar sua mandioca, sua maniva. Eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles vão pescar, eles vão remar um tempo, meia hora, 40 minutos, remando até o lago ou a calha do rio onde eles vão pescar. Lá eles estão ouvindo a palavra de Deus. E também temos o filme Jesus, que é dublado na língua deles, né? Então a gente utiliza celulares usados de pessoas. Eu estou falando de povo isolado que não conhecia tecnologia, não conhece dinheiro, não conhece nada disso, né? Mas nós começamos a introduzir a tecnologia. Então a gente faz campanha de celulares usados, né, que funcionam. Então nesse celular a gente põe esse micro SD e a gente pode assistir o filme Jesus. Nós temos também um repetidor de internet no raio de 100 metros. Tudo que eu coloco nesse repetidor, tem um micro SD aqui, né? Tudo que eu coloco nesse micro SD, eles podem assistir nos seus celulares, né? Louvores, muita coisa boa, né? Então a gente usa bastante ferramenta. Os projetores solares que nós temos também, que é doado, né, pela organização, e a gente treina eles. Então eles vão passar nos filmes de Jesus nas aldeias, né? Legal. Só não tem pipoca, viu? Mas é assim. Glória a Deus. E, pastor, além de tudo que o senhor falou, das experiências que o senhor contou aqui pra gente, tem alguma que o senhor quer compartilhar, alguma experiência vivenciada ali com os povos? Fica à vontade. Gente, eu e minha esposa, nós estamos escrevendo. As pessoas têm falado muito em vários países, por que você não escreve livro e tal e tal? A gente é meio resistente a contar a nossa história, né? Porque quando a gente conta a nossa história, querendo ou não, tem um pano de fundo que você quer se promover, né? E a gente tem um pouco de cuidado disso, a gente procura guardar o nosso coração, mas o nosso desejo, aquilo que nós estamos escrevendo, são justamente essas experiências daquilo que Cristo está fazendo. Imagine o que Cristo fez na vida de feiticeiro, com Malais, com Mamute, né? Homens tão violentos, tão mal. Então a gente quer contar a história desse povo, né? Dessa maneira, né? Que eu acho que isso vai edificar muito mais do que eu contar a minha história. Eu posso contar sim a minha história com Betânia, de onde saímos, ela de Recife, eu do Amazonas, da aldeia e tal, assim, que é Jesus, algo resumido, até para novos vocacionados verem como o processo volátil de Deus na minha vida até o campo missionário. Claro, a gente vai fazer isso, eu sei que vai ajudar, né? Mas o foco não é a gente. Eu acho que o foco tem que ser Cristo e o povo, né? Povo. Então, mas uma das experiências que eu até contei ontem aqui na igreja, aquilo marcou muito a minha vida, sabe? Porque você encontrar um assassino, um cara que pode te matar, roubar a sua esposa, no meio de uma selva onde você não tem nenhuma chance de correr ou sobreviver. Mas ele tem o privilégio de se encontrar com o Senhor Jesus e se tornar um dos maiores obreiros que nós temos hoje. Isso enche meu coração de alegria, assim. Eu me emociono, porque a gente poder ver a glória de Deus, aquilo que podia tirar a sua vida, hoje é seu melhor companheiro, é o seu melhor protetor. Um dezembro desse, o aviãozinho me deixou numa aldeia. Eu comecei a caminhar 9 horas da manhã. Eu cheguei 7 horas da noite, numa outra aldeia. Subindo montanha, descendo montanha, levando o saco com as coisas aqui dentro do rio, né? Os irmãos Yanomami me guarnecendo comigo, aproximadamente um pelotão de 60 pessoas, comigo, né? E tal. E chegar lá você encontrar mais de 280 pessoas, de 18 aldeias que caminharam 3, 4 dias. Povo que eu ainda não havia visto
E eles queriam me conhecer, então eles conheceram, vieram porque falaram, o chefe da palavra de Deus vai chegar dia tal, ele vai vir aqui para ficar uns dias conosco. E quando eu chego lá, para minha surpresa, era o ex-assassino que tinha levado essas pessoas todas a Cristo. Né? Então isso enche meu coração. Né? Que uma das coisas mais lindas de Deus é que Ele usa o improvável. Né? Ele faz o improvável, usa a pessoa mais improvável. Né? Eu sou exemplo vivo, eu vim lá do interior, sem estudo, sem nada. Né? E Deus fazer as coisas acontecer. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E essa para mim é uma das grandes. A gente tem várias experiências marcantes, né, que a gente quer lançar. Logo. Tá bom? Beleza. Mas, pastor, uma curiosidade também. São povos isolados que antes não tinham contato com a sociedade e tudo mais. Como que faz para mapear esses povos? Então, a gente usa, além de usar tecnologia, satélite, GPS, a gente usa estudo. Por exemplo, nós brasileiros, nós não podemos pregar a palavra para os indígenas, para ninguém. Só que nós estamos fazendo porque é o Senhor que está mandando. Nós não podemos. Mas o estrangeiro, ele pode ir na aldeia, tudo amparado pela lei, como indigenista, como FUNAI, tudo, né? Vai lá, faz contato. Então eles. E a gente vai por aqui. A gente vai pegando o trabalho deles, os mapeamentos dele, vamos cruzando informação, a questão linguística, a questão geográfica, nessa região existe um povo assim, Paulinho. Aí tem uma aldeia próxima, que ele sempre visita, e a gente chega naquela aldeia, eles não existe mesmo, às vezes eles saem e vêm aqui, nós estamos, eles vêm pegar coisa com a gente, então a gente vai fazendo um ponte de relacionamento até chegar nesses povos isolados. Chegar povos isolados, gente, é perigoso, porque você não sabe qual é a reação deles. Porque eu gosto sempre de dizer que existe povos isolados da seguinte maneira: tem o povo isolado arredio, e tem o povo isolado por escolha, e tem aquele povo isolado mesmo que ninguém chegou. Por exemplo, o arredio é perigoso, porque digamos que chegou entre eles um madeireiro e um garimpeiro, mataram e morreram. Então eles foram se isolando. A próxima pessoa que chegar, digamos que seja o pastor que vai chegar, eles vão achar que é o garimpeiro. Então eles vão matar para defender. Né? São os arredios. Eles estão isolados por opção. Eles querem se isolar, não querem, porque eles acham que todo mundo é garimpeiro ou é madeireiro. Vai brigar e matar, vai morrer. Né? E tem aqueles isolados mesmo que, por exemplo, no Brasil existe mais ou menos, pela estatística hoje, mais de 27 grupos isolados na Amazônia. São isolados, sabe que existe, não sabemos qual ali, sabemos a região que mora, né? Que ele vive, uma região perigosa, acidentada, tudo isso, ninguém ainda foi lá, mas sabemos que existe. Por que sabemos que existe? Porque tem as tribos que eles saem, fazem contato com as tribos, e aí a gente vai mapeando tudo isso, vai criando um banco de dados. Né? O próprio governo tem um banco de dados. A gente aproveita todas essas informações que estão aí para a gente chegar entre os povos isolados. Caramba, que legal. E, pastor, a gente está chegando ao fim do episódio, então eu queria pedir para o senhor deixar umas considerações finais para quem está assistindo, para a gente encerrar o episódio. Bem, gente. Desculpa. E também eu queria pedir, se o senhor puder, ou falar um versículo em Yanomami, ou cantar, o que o senhor sentiu no coração. Tá ótimo. Rapaz, para cantar. Agora eu quero ouvir o... Eu canto no banheiro, no meio da multidão, louvo a Deus. Mas isso para mim é uma grande tragédia. Eu acho que eu mais assusto do que eu edifico. Mas assim, realmente sou muito grato a Deus pelo glorificar-te, né? Por estar aqui com vocês são bênção de Deus. Essa igreja é bênção de Deus na minha vida. Queremos continuar aliançado pelo reino, pelo rei. Né?
e lançar um desafio aqui. Né? Precisamos de vocês junto nesse processo missionário. Porque as dificuldades são grandes, são imensas, e eu reconheço que sozinho nós não vamos conseguir chegar muito longe. Mas se vocês estarem orando conosco, participando conosco, se envolvendo conosco, nós vamos se sentir mais amparados e nós podemos ganhar um fôlego para caminhar uma outra milha e ir mais longe, tá bom? Isso grato a Deus pela vida de vocês. E eu quero usar um termo Yanomami, não é um versículo bíblico, mas um termo Yanomami que no dia mal, no dia que eu achava que eu ia morrer, no dia que eu achava que não ia dar nada certo, uma velha Yanomami falou para mim e para minha esposa: Deus sim, Jesus está Shimborima, Deus realmente enviou vocês para nós. Então essa é a palavra que eu quero dizer para essa igreja, para você que nos assiste. Deus sim, Jesus está Shimborima, Deus enviou vocês para nós também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também a cada um que assistiu, acompanhou esse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal da IED Mauá, também acompanhar a gente no nosso Instagram, @Glorificast, também no Spotify, Glorificast, e continuar acompanhando os episódios aqui. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa. É isso.